Pode ir. Olá! Bom dia, sétimo ano! Tudo bem com vocês? Assim espero. Então, hoje nós vamos começar a conhecer um pouco mais das plantas do reino plantae, né? Quem são essas plantas? Então, nós temos aqui como elas são classificadas, né? Nesse reino, ele é dividido nas primeiras plantas que surgiram, né? No planeta. Então, nós temos aí as briófitas, né? Elas são plantas avasculares. Por que avasculares? Porque elas não têm vasos condutores de seiva. Elas necessitam de água para a reprodução, por isso que elas vivem em lugares muito úmidos. Necessitam de água para a reprodução, e os gametófitos são dominantes, não possuem raízes, caules e folhas verdadeiras. Não possuem semente e nem flor e nem fruto. Os representantes são os musgos e hepáticas. Quem são esses musgos? São aquele tapetinho verdinho quando você vai na cachoeira, na chapada, né? Ou em não algum lugar, um rio. Você vê aquele lugar bem úmido, escuro, um tapetinho verdinho próximo de lodos, que são as algas, são os musgos. Aí nós temos aqui, depois dos musgos, começam a surgir quem? As pteridófitas. Essas pteridófitas são as samambaias, né? Que é o segundo reino aí, o segundo na classificação das plantas são as samambaias, que advêm das briófitas. São plantas vascularizadas, já vem aí, né? Um pouco mais complexa, porque ela já vem com vasos condutores de seivas, só que elas não têm sementes. Possuem vasos condutores, possuem raízes, caules e folhas, necessitam de água para a reprodução e possuem esporófito dominante. Então, assim, aqui, ó, não possuem semente, flor e fruto, representantes samambaias e avencas. Então, a gente percebe que as samambaias, elas já são um pouco mais evoluídas, um pouco mais complexas do que os musgos, porque ela já vem aí com uma raizinha, né? Mesmo que seja essas raizinhas bem fininhas, mas elas possuem também vasos condutores de seivas, então elas já são vascularizadas. E nós temos aí no segundo grupo, que são as angiospermas. As angiospermas, elas não possuem vasos condutores de seiva, possuem raízes, caules, folhas e flores, sementes e frutos, não necessitam de água para a reprodução. Essas angiospermas, na verdade, elas vêm depois das gimnospermas. As gimnospermas, elas vêm logo depois das samambaias e das avencas, que são as pteridófitas. Depois das pteridófitas, vem lá as gimnospermas, que são plantas predominantemente com sementes. Então, nós temos aí, possuem vasos condutores de seiva, possuem raízes, caules e folhas, possuem sementes nuas, não necessitam de água para a reprodução, produzem pólen, esporófito dominante, semente, representantes, o pinheiro e a araucária. Então, geralmente quando a gente vê o pinhão, né, o pinhão ele já cai direto no chão. Então, é ele que vai dar origem a um outro pé de pinheiro aí. Não, volta lá ainda. Aí nós temos, depois aqui das angiospermas, nós temos das gimnospermas, nós temos as angiospermas, que já vem lá com todo o aparato das gimnospermas, né? Uma planta quase completa, mas vem aí com o aparecimento das flores, né? Ela tem a semente e fruto e flores. Aqui ele tem flores, né? Raízes, caules e folhas. Aqui já aparece nas angiospermas, anjo quer dizer polpa. Geralmente elas não são nuas, elas vêm lá com essa polpa cobrindo a semente, como é o caso da manga, do abacate, né? São angiospermas porque o fruto ele é protegido por essa polpa, né? A semente. Então, esses organismos eucariontes por quê? Por que o reino plantae são eucariontes?
Porque eles próprios produzem seu próprio alimento. Eu significa eu posso, eu sobrevivo sem você. Por quê? Porque eles são eucariontes. Só precisa da luz do sol e da água para ficar, e dos nutrientes. Não precisa de nós para estar vivo. Multicelulares, porque são compostos por muitas células, na sua maioria fotossintetizantes. Significa que elas fazem fotossíntese. Quem são esses seres autótrofos? Justamente são os fotossintetizantes, que produzem seu próprio alimento. Olha só, com a ajuda do sol, né? A planta, ela vai através nas suas folhas, elas têm aqui essas estruturazinhas que vai captar essa luz do sol, né? Dentro da folha, além da água e dos sais minerais que vêm pelas raízes, né? E juntamente com o sequestro do gás carbônico, né, da atmosfera, eles vão converter tudo isso aqui na folha, lá, o gás carbônico, vai converter com a luz do sol e com a água que veio da raiz e vai converter em oxigênio, H2O, oxigênio para nós e para ela também. E também vai converter o quê? Vai açúcar. Olha só, esse açúcar vai servir de alimento para a própria planta. Então nós temos aqui várias reações químicas que envolvem essa fotossíntese. Nós temos aqui os cloroplastos, que são as estruturas que fazem todo esse processo, e é dividido em dois processos: as reações luminosas, que é a captação da luz do sol, as reações de fixação do carbono, ou seja, sequestro do carbono. Inicialmente ocorre a absorção de energia luminosa pelas moléculas através desses pigmentos, né, dos cloroplastos. A clorofila e o carotenoide estão arranjados no tilocoides na unidade chamada fotossistema. Reações luminosas, todo esse processo, né? Energia luminosa, fotólise da água, elétrons que passam para a fotossíntese 1. No longo da cadeia transportada dos elétrons, fotofosforilação. Aí nós temos a reação de fixação do carbono, que é a hora que acontece o sequestro, e a fixação ocorre no estroma, né, onde o ATP produz as reações luminosas, que são utilizadas no ciclo de Kelvin, no CO2, né, no ciclo, ele vai fazer todo o processo de oxidação, vai fixar de fixação, e vai acontecer toda essa transformação, toda essa reação química em açúcar do âmago. Aí nós temos aqui uma célula que ela é a célula eucariótica vegetal, né? Por quê? Porque eu tenho aqui essa parte verdinha aqui, o cloroplasto, né, que passa todo o processo de captação do gás carbônico, né, da atmosfera, todo o processo da fotossíntese. Então, você percebe que ele tem um vacuno, a célula vegetal, uma diferença entre a célula vegetal e a célula animal. Na célula vegetal, esses vacunos eles são bem maiores na célula vegetal. Na célula animal, ela já é bem menorzinha. O retículo endoplasmático, né, a mitocôndria, que são energia, o retículo endoplasmático vai transportar os ribossomos, o complexo golgiense, que transporta proteínas, a parede celular, a membrana plasmática, que serve como portão e delimitação da célula, os ribossomos, né, que fica em todo o processo aí de fazendo com que são as proteínas, né, que vão traduzir, fazer o DNA da planta, né, o núcleo, onde acontece todo o processo de reprodução e DNA da planta, né, todo acontece aqui no núcleo e no nucleolo. Ok? Passa para frente. Isso aqui é uma célula, né, um tecido celular, de uma planta, uma folha, onde a gente percebe aí as células, todas elas aglomeradas, né, aqui, e todas esses pontinhos verdes aí são os cloroplastos, né, que fazem aí todo o processo de fotossíntese.
Ok? Pode passar. É o mesmo, acho que se voltou. Vai pra frente. Aí. A classificação. Então, você, quem são as criptógamas? São as sem sementes. Quem são as vasculares? As briófitas. E as vasculares, as pteridófitas. Aí também são divididas em fanerógamas, que são com sementes. São vasculares, mas elas, no caso aqui, não tem frutos, que são as gimnospermas, e com frutos, as angiospermas. Como classificar as plantas? O reino Plantae são organismos pluricelulares, eucariontes, heterótrofos que realizam fotossíntese e podem ser classificados em vasculares e avasculares. Vasculares com vasos condutores de seiva e avasculares sem vasos condutores de seiva, que se dividem em grupos pteridófitas, briófitas. Quem são as sem sementes pteridófitas e briófitas, né? São plantas de tamanho médio, vivem em lugar úmido, tem vasos condutores de seiva, porém não apresenta flores, nem fruto, nem sementes, samambaias e aventas. As briófitas também são musgos e hepáticas pequenas, de lugares úmidos, sombreados, não apresentam vasos condutores de flores, de seiva, nem flores e nem frutos. Já as plantas com sementes se subdividem em grupos com frutos e sem frutos. As ângios têm frutos, mas com polpa, a proteção da semente. As gimnospermas, elas não têm fruto, tá? Mas elas são, a semente já é o fruto. Por isso que a gente come essas sementes, né? Briófitas, as características das briófitas, que é criptógamas, cripto vem escondido, gama, estrutura. Então, a sua estrutura reprodutiva ela é escondida, né? Por isso que ela fala criptógamas. Avasculares, porque não possui vasos condutores de seiva. Tem um tamanho reduzido, muito pequeno. Gametófito dominante, locais úmidos, essencial para a reprodução. Epífitas, porque vivem, né, junto com outras plantas sem prejudicá-la. Tem uma estrutura primitiva, como rizoide, que é raiz, não é uma raiz verdadeira, né? Rizoide. Filoide, que é a estrutura do vaso condutor de seiva. O caloide, que é o caule, né? Os exemplos, musgos, hepáticas e antóceros. O ciclo reprodutivo das briófitas, nós temos aqui. Primeiramente, nós temos o arquegônico embrião, né? Que ela possui o gametófito feminino, que é a célula N, haploide. E o esporófito 2N diploide. Então, nós temos aqui o argônio, né? Que ele, com a ajuda do vento, dos animais, ele vai procurar o quê? Ó, vai chegar um ponto que ele vai, na época da reprodução, ele vai começar a eliminar esses esporos. Esses esporos vão cair onde? Aqui, ó, tá? Na osfera, bem na crista, onde está lá da planta fêmea, né? Onde está o gametófito lá, ó, a osfera, ele vai cair lá, os esporos vão cair aqui na osfera e vão fecundar essa planta feminina e ela vai começar a dar origem a uma nova planta, tá? Então, assim, por que passa por todo esse processo de divisão, haploide, diploide, para depois formar os esporos, para a eliminação dos esporos? Porque por isso que fala que é alternância de gerações, porque existem dois meios de reprodução aqui, né? Então, nós temos alternância de gerações, por isso que fala que elas são, o ciclo reprodutivo delas são em 2 gerações, tá? Alternância de gerações. Aí nós temos lá a reprodução, a maioria é dioica ou unissexual. Por quê? Porque possui a planta feminina e a planta masculina. Algumas são monóicas ou bissexuais. Por quê? Só acontece entre elas. Anterídeos, estrutura reprodutora masculina, né? O anterozoide é gameta masculino e feminino. O arquegônio, que é a estrutura fêmea, essa aqui é a estrutura macho. A osfera é o gameta feminino, tá?
Aí vem lá as pteridófitas, depende de água para a reprodução, apresentando gametas flagelados para nadar, adaptando-se ao ambiente úmido. Todas as pteridófitas apresentam alternância de gerações, como acontece nas briófitas também. Bem como todas as vasculares, no caso aqui ela já possui vasos condutores de seio. Os esporófitos, ou fase esporofítica, é a fase mais desenvolvida ou duradoura e persistente, bem como em todas as plantas vasculares. As samambaias e as avencas são as pteridófitas mais conhecidas, sendo bastante utilizada como plantas ornamentais. Então você percebe essa estrutura bem aqui, ó. Você pega uma samambaia, você vai olhar aqui bem embaixo da folha dela, existem vários esporófitos aqui, ó. Dentro dele tem os soros, né? Esses soros é que vão cair no solo e vão dar origem a uma nova samambaia, tá? Pode passar. As características gerais são plantas vasculares, já um pouco mais complexas do que as briófitas, né? Portadora de vasos condutores, vive em locais úmidos e sombrios, depende da água para a reprodução, não possuem flores, frutos e sementes, o caule é subterrâneo ou rente ao solo, é bem superficial, desenvolvendo-se paralelamente à superfície do solo e denomina-se rizoma. Não é raiz, é um rizoma, né? Existem espécies como caules aéreos, como o samambaiaçu, de onde é retirado o xaxim. O xaxim é um exemplo bem legal de pteridófitas e ele está praticamente em extinção, né? Porque se retira muito para poder plantar nele, né? E ele está entrando em extinção. Aí você vê aqui que o ciclo reprodutivo das samambaias, nós temos aqui inicialmente uma planta adulta, né? Onde eu vou ler para vocês que tem os soros aqui atrás, ó, os pontinhos vermelhinhos, né? O frôndio, o rizoma, que são as raízes, ó, o broto jovem. Esse broto jovem já é a origem desse sorinho que caiu aqui e já começou esse brotinho, que é o protalo. Aí nós temos aqui, ó, os esporângios saíram daqui, né? Que são o sorinho. Ele vai chegar numa fase que ele vai explodir e vai sair esporos, onde vai surgir esse protalo, né, o gametófito. Então ele vai começar a voar através do vento, né, da chuva, e aí vai cair lá no anterídeo, que é a estrutura feminina da outra samambaia fêmea, né? Vai cair lá, vai produzir o ovo, o zigoto e vai dar origem a uma nova planta, olha só, né? É um processo bem legal, gostoso. Então,